sabe, a maioria dos vídeos que eu faço aqui no canal são situações que eu tô vivendo e preciso compartilhar. Até porque esse canal nada mais é do que um diário de uma mulher jovem descobrindo a vida e a si mesma. Porém, eu sempre tento fazer um roteiro legal, né? Bem pensado e tal, pra que vocês aprendam um pouquinho junto comigo. Mas hoje eu só queria abrir o meu coração mesmo, contar como tá sendo esse momento na minha vida, que pra quem acompanha aí o desafio de 180 dias, que eu gravo aqui também pro canal, já tem uma noção, mas pra quem só assiste os vídeos reflexivos aqui, talvez não faça ideia do que eu esteja passando. Eu acabei de me formar na faculdade, mas ao contrário do que faculdades, formaturas de faculdade geralmente são, a minha foi um vídeo de 7 minutos às 9h40 da manhã de uma segunda-feira, na sala da minha casa. Não teve glamour, não teve vestido bonito, nem aquelas músicas cafonas de colação de grau. Enfim, foi só eu sozinha em casa. E admito que doeu bastante, porque só quem ficou quase 5 ou 6 anos na faculdade sabe o quanto que a gente idealiza esse momento, né? Mas o meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu tava numa faculdade pública, que eu lutei muito, inclusive, pra conseguir entrar. Mas eu decidi abrir mão pra eu conseguir ter mais controle do meu dia a dia, que sabemos bem que faculdade pública é uma burocracia do caramba pra qualquer coisa e extremamente engessada no quesito horários de aulas, enfim. Pra vocês terem uma noção, na UDESC, que era onde eu estudava, só tem vestibular uma vez no ano pra entrar no meu curso, que era design gráfico. Se eu não fizesse uma matéria do segundo semestre de 2024, por exemplo, eu ia ter que esperar até 2025, no final de 2025, no segundo semestre, para conseguir fazer aquela matéria. E se tu deixa de fazer uma matéria, o que acontece? No semestre seguinte, que teria outra matéria no lugar dessa, vai dar choque de horário. Então, se ferrou. Então eu fiz essa troca. Peguei ali o que eu gastava praticamente ali de ida e volta, gastos com materiais, enfim. Paguei as mensalidades de uma faculdade particular EAD, que me permitia estudar de noite, trabalhar durante o dia, enfim, dar essa liberdade maior, né? Deu tudo certo, é o que importa. Finalizei mais um capítulo aí da minha vida, que foi bem suado em vários sentidos, cheios de abrir mão de algo. E eu falei tudo isso porque o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Que quando eu fiz essa colação eu pensei, cara, como a solidão pode ser esmagadora às vezes. Porque eu senti falta de estar com amigos, familiares, pra comemorar esse momento, sabe? Então foi bem duro não ter isso. Mais do que eu tava esperando. Isso desencadeou em eu perceber como eu tô numa fase solitária, num geral, na vida acadêmica, profissional, pessoal, que beleza, tem o Ângelo, mas trabalhar em casa me isola naturalmente de outras interações com pessoas ao longo do dia que a gente normalmente tem, mas até de amizades mesmo. E eu tô mais distante no geral. E não é como se eu estivesse reclamando, tá? Eu sou uma pessoa tranquila, muito introvertida por sinal, e eu não sinto essa necessidade de estar com pessoas o tempo todo. Mas é natural, né, da gente querer pertencer a um grupo. E eu nunca consegui me encaixar em um, de fato. Eu sempre tive dificuldade de fazer amigos desde que eu me entendo por gente. Não é como se eu nunca tivesse tido amigos, não é o caso, mas eu sempre era a amiga do grupo, mas nunca parte do grupo de fato. Então desde pequena eu já tive que ir aprendendo a lidar com a solidão. E só hoje, no auge dos meus 24, posso dizer que eu entendi o verdadeiro significado de solitude. O que é gostar da tua companhia e ficar bem com isso. Sendo até mais específica, eu tive esse entendimento no ano passado, na verdade ali no final de 2023 para 2024, onde eu fui demitida de uma empresa. Eu fiquei um período de meses ali procurando uma nova oportunidade. Eu tive uma crise depressiva bem intensa, que eu já até mencionei em outros vídeos aqui do canal. Mas esse foi um período que eu fiquei bem preocupada mesmo, assim. Sabe, quando a gente geralmente tem a ansiedade, momentos depressivos no dia a dia, tem um momento ali que tu sente que, pegou, assim, que tu sente que a coisa tá pegando.
além do normal, foi exatamente isso. Assim, eu não tenho depressão ou ansiedade diagnosticada, mas as psicólogas que eu já tive ao longo da minha vida sempre me avisaram que eu tinha que tomar cuidado, porque eu tinha traços fortes de ambas as coisas, principalmente de ansiedade. Então, enfim, esse foi um período que eu fiquei preocupada, porque eu não tava conseguindo ter pleno controle da minha cabeça e das minhas ações. E pra juntar tudo, eu tava 100% sozinha em casa, porque o Ângelo trabalhava 100% presencial. Então foi um período que a solidão foi brutal e me testou muito, assim. Eu precisei ser muito resiliente e me amar como nunca antes. Desde então eu tenho tido uma relação diferente com a solidão e com a minha fé também, que me ajudou muito a não perder a linha nesse momento. Relaxa que eu não vou dar uma de papo de coach espiritual aqui não, tá? Mas o fato é que eu sempre tive esses altos e baixos com a solidão. Não vou dizer também que eu estou curada, que eu não sinto mais essa necessidade de estar com pessoas. Não. Eu sei que se você clicou nesse vídeo, é porque deve estar nessa incógnita também, de solidão, solitude. Ou provavelmente está num momento solitário, querendo descobrir mais da tua própria companhia, pra não sofrer tanto com o peso do estar sozinho. Mas esse é o ponto. Uma frase que todo mundo fala, mas é só realmente com o tempo que a gente vai absorvendo ela. Que felicidade, solitude não é um estado constante. Tipo assim, agora eu entendo o que é solitude, então eu nunca mais vou me sentir sozinha de novo. Na verdade, é totalmente o contrário. Tu vai continuar se sentindo muito sozinha em determinados momentos, como eu tô me sentindo agora, por causa da minha colação. E eu sei que às vezes a gente só gostaria de uma resposta mais fácil, mas é isso. Vão ter dias que a solitude vai te bastar e outros não. A gente tem a mania de querer excluir totalmente o que é desconfortável. E tá, beleza, que até certo ponto a gente precisa excluir certas coisas que nos incomodam, que não nos agradam. Mas é preciso tomar cuidado pra não viver numa bolha, porque isso só vai tornar as coisas piores. Porque daí tu vai começar a te cobrar por não tá lidando bem com aquela situação. Isso vai acabar te gerando mais ansiedade do que tu normalmente sentiria. Outra coisa que me pegou nesse momento solitário é que muitas vezes o problema não é o estar sozinho que te incomoda, mas sim ouvir a tua própria cabeça. A gente tem essa falsa ideia, né, de que por estarmos dentro da nossa própria cabeça o tempo todo, a gente se escuta e tudo funciona, né? A gente não pensa que precisa parar pra pensar, refletir e organizar as ideias. Parece que elas vão se organizar sozinhas. E é por isso que, na minha opinião, tem tanta gente doente hoje em dia. Porque ninguém se escuta. Até a própria terapia, que é um momento que tu deveria se escutar, as pessoas não se escutam. A gente tem tanto estímulo externo preenchendo as lacunas que deveriam ser de silêncio, que é claro que tu não vai conseguir ouvir a tua própria cabeça. A gente precisa desses momentos pra refletir e pensar sobre as coisas. E não só sobre as coisas, mas sobre si. Que a gente também tem essa mania, né, de pensar sempre no outro, olhar pro outro, apontar pro outro, mas apontar pra si que é bom nada, né? E vamos combinar, né, que se ouvir é ruim. É bem ruim mesmo. Porque a gente tende a falar coisas horríveis pra gente, coisas que muitas pessoas, a maioria das pessoas não teria coragem de falar. E quando tu faz essa pausa pra se escutar, tu vai precisar encarar a pessoa que mais te julga no mundo. Você mesma. É aí que entra, né? O que é melhor? Um TikTok que vai socar na tua cabeça a dopamina, com vídeos fofinhos, engraçadinhos, ou a tua cabeça te contestando e falando merda pra ti. E esse foi até um ponto de partida pra esse momento ser tão intenso e depressivo como foi, porque eu sou muito dura comigo mesma. E dinheiro e trabalho são assuntos que eu me cobro bizarramente, que muito mais do que uma pessoa normal faria. Então é natural que ter sido demitida, não estar conseguindo um lugar tão fácil, eu ia pirar, né? Tu até pode pensar, pô, perigoso aí, né? Tu passar por isso totalmente sozinha. Tu poderia ter feito uma merda. E eu poderia. Eu não quero que vocês interpretem esse vídeo aqui
como uma coisa de se vira sozinha. Não é isso. Se tu precisa de ajuda, busque ajuda. Se necessário, peça ajuda pro teu terapeuta em como tu pode fazer isso, sem negligenciar uma necessidade que é mais profunda, sabe? Mas nesse meu caso, no fim, precisava encarar aquelas dores que eu tava sentindo, mesmo que estivessem muito fortes e muito recentes. Nesse período eu percebi que se eu não entendesse o que tava me machucando, como que eu ia melhorar aquilo? Isso é algo que a terapia nos ajuda muito, que é identificar a raiz do problema. Mas eu defendo que tu não tem que jogar no colo da tua terapeuta as coisas, tipo, ó, resolva, e esperar que a tua vida vai se transformar com aquilo. Isso é algo que tem até banalizado a terapia hoje em dia. As pessoas simplesmente fazem isso e continuam sendo babacas. Mas esse é o paralelo que eu tô tentando fazer. Entende? No meu caso, por exemplo, eu só consegui ter esse momento de parar e analisar o que estava acontecendo aqui dentro, também porque lá atrás eu já tinha feito esse mesmo caminho com o apoio das minhas psicólogas, que me ajudaram a entender ali os meios de como traduzir essa dor. Mas terceirizar absolutamente tudo é a pior coisa que a gente pode fazer. E é a que a gente mais faz. A verdade é que a solidão, ela só vai se transformar em solitude quando tu aprender a se ouvir. Quando te ouvir não for mais um problema, não for mais um monstro. Hoje eu escolho ficar sozinha. E fico bem com essa escolha. Porque eu já entendi que eu não sou o tipo de pessoa que tem que estar com várias pessoas ao meu redor, e eu achei por muito tempo que eu deveria. Nessa época tensa, eu não escolhi estar naquela situação, mas eu escolhi ressignificar ela, tanto porque eu precisava para sobreviver e passar por essa fase, tanto para aprender o que eu precisava dessa oportunidade que eu recém tinha perdido. A real que muita gente tenta ignorar e tenta justificar o contrário é que de duas uma, ou você busca controlar a sua vida, ou outras pessoas vão controlar ela por você. Isso é um fato. Se você veio até esse vídeo buscando uma solução, você já começou errado. Porque quando a gente tá vulnerável, é muito mais fácil da gente ser manipulado. Inclusive por mim aqui, pelo que eu tô falando pra você. Então, se você quer ser uma pessoa blindada, como os coaches dizem, comece entendendo a si mesma, conhecendo os teus limites e se permitindo estudar e entender sobre quem você é, o mundo, enfim. Porque só assim tu vai ter controle de verdade da tua vida. Eu ainda tô nesse caminho, talvez eu fique a vida toda nessa eterna evolução, mas o que importa é sempre dar um passo, porque ficar no mesmo lugar literalmente não vai te levar pra lugar nenhum. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilha e se inscreva. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!